Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a essa segunda parte do nosso episódio sobre inteligência artificial aplicada à área de serviços. Como eu havia falado, ficou tão legal o material, tão denso, tão rico, que a gente teve que dividir em duas partes. Essa é a segunda. Se você não assistiu a primeira, clica aqui, volta lá, assiste a primeira. E se você já assistiu, seja bem-vindo e assista, e espero que curta essa segunda parte desse episódio sobre inteligência artificial aplicada à área de serviços. Tem uma versão do ChatGPT, porque hoje o ChatGPT ele pega toda aquela base de terabytes lá que ela está puxando de várias fontes para fazer, e como o Rodrigo falou antes, né, é o pessoal que está tagueando lá, né? Mas tem uma versão do ChatGPT que eu já vi, talvez o André já tenha também publicado alguma coisa nesse sentido, que você aponta ela para dentro da sua rede, nos seus procedimentos, no seu conteúdo, no seu conhecimento, e ela vai buscar informação lá de dentro. Então ela está buscando numa fonte, entre aspas, confiável, porque alguém sentou para escrever aquilo lá, ela está te dando só a resposta mais rápida daquilo que você está perguntando. Tá? Legal. Bom, pessoal, estamos muito legal aqui, está bem bate-papo bem animado aqui da parte da IA na área de serviços, e eu queria apimentar um pouquinho mais aí, jogar uma pergunta aí para o Chander e para o Rodrigo, que é quais são as implicações sociais, implicações econômicas da IA, olhando aí para o setor de serviços. Como que a gente vai ter aí uma implicação dentro dessa nossa área, e como a gente está falando de futurologia, vamos pensar aí para frente, né? Como que vai ser o atendimento médico, como que a gente vai ter esse mundo daqui a 2, 3 anos? Vai ser bem exterminador do futuro? O que é importante, né, a gente falar? Principalmente, vamos dividir, acho que a tua pergunta, eu quero me permitir responder em 2 momentos. Eu acho que no contexto social, econômico-social, ela vem para agregar, ela não vai substituir pessoas, na minha interpretação, pode ser que eu esteja errado. Na verdade, ela vai auxiliar pessoas. E eu vou muito ao encontro do que foi colocado na mesa aqui. Eu tenho um segundo colega, com uma possibilidade de respostas mais rápidas, com acesso a mais informação do que eu, particularmente, tenho como ser humano. Eu concordo plenamente que as instituições, que a academia, ela tem que se remodelar para formar novos profissionais que saibam utilizar esse colega digital. A gente tem observado muito em relação à saúde, eu vou pegar nos níveis de enfermagem, técnicos de enfermagem, que nós precisamos prepará-los cada vez mais para as tecnologias que vêm, e eles não são pessoas que vêm do mundo da tecnologia. Ou que se dão bem, né? Até pode ser, humano, né? Eles são humanos, exatas, né? Eles são de humanas. Entende? E como é que a gente coloca exatas em gente que tá ali não é porque escolheu, né? É porque tem um propósito de vida. Né? Então, essa disruptura que a gente tem que começar a criar. Então, eu entendo que no eixo social a gente vai ter inúmeros ganhos, porém, acho que a gente não vai ter substituição, as pessoas vão evoluir cada vez mais. Eu acho que o econômico, oportunidades inúmeras, oportunidades de tomada de decisão rápida, de subsídio para uma tomada de decisão rápida. Por exemplo, no hospital a gente tá levantando lá uma necessidade e já trabalhando nela, que é a IA fazer a programação do meu hospital em pacientes de emergência. Então, quando o paciente ele entra dentro do hospital, pela porta da emergência, ele tem 5 saídas. Ou ele vai para casa, que é a melhor de todas, ou ele vai para uma internação, ou ele vai para bloco cirúrgico, UTI, ou a pior delas, ele vai para a funerária. E aí, eu estou atendendo esse paciente ainda lá na minha emergência, ele está lá numa sala vermelha, numa sala laranja, e aí ela está olhando segundo a segundo o que está acontecendo com aquele paciente, programando o meu hospital. Olha, esse cara aqui, a probabilidade dele, com o quadro que ele tem, com o histórico que tem, com todas as informações dele ir para uma emergência, para ele ir para uma UTI, é de 60%, programa UTI. 40% na internação.
Não, a probabilidade desse cara aqui ir para um bloco cirúrgico é de X%. Então, em tempo real. Estamos falando de cena do Will Smith no filme Eu, Robô. Mais ou menos. Ele caiu no rio e o robô foi lá e catou ele e falou assim, você tem 32% de probabilidade de viver e a pessoa no outro carro tem só 7%. Vou salvar você. Não vai ser uma opção de escolha, né? Pelo amor de Deus, não é isso que a gente quer. Mas a gente vai facilitar cada vez mais. Uma das coisas que a gente tem observado também é que muito se fala sobre IA, sobre predição, diagnóstico, e tá tudo certo. Porém, ainda a decisão final ela vai continuar na pessoa. E uma das coisas que a gente tem observado muito, que é complementando um pouco da minha fala anterior, a indústria investe muito na farmacologia, investe muito para decidir qual é o melhor medicamento. Mas ninguém está olhando ainda para qual é a melhor conduta de aplicação daquele medicamento. O médico ele vai lá, prescreve, olha, você tem que dar tal medicamento de tantas horas, tal. Mas e qual é a melhor conduta para o técnico, para o enfermeiro ministrar aquele medicamento? Isso a gente tem que começar a formar as pessoas, isso a IA tem que começar também a nos apoiar. Eu tenho que olhar, poxa, se o paciente ele gosta, se tem sol, se está chovendo, qual o estado mental daquele paciente para eu aplicar o medicamento, isso a IA tem que trazer para nós, isso que a gente vai querer começar a desenvolver. Quem está assistindo a gente aí já tem milhares de ideias que surgiram de aplicação de IA aqui na área de serviços. Quem está escutando a gente já pode ligar para o Xander já. A gente vai colocar o telefone dele aqui embaixo. Vai tocar 24 horas por dia para ele. Vamos colocar ele na sinuca. Com certeza, totalmente à disposição. O hospital como um todo, a gente hoje é um campo de aceleração. Tem um programa de inovação aberta, né? Temos programa de inovação aberta, aceleração de startups, cap table, smart money, fundo de investimento. Somos aí uma boa opção para quem quer ser acelerado. Bem, ainda no viés, olhando agora para ainda um pouco mais na questão de economia, a gente está olhando cada vez mais nós estamos ficando mais velhos, né? Então o nosso índice de mortalidade está ficando cada vez mais baixo, a gente está ficando cada vez mais velhos. E eu entendo que ela vai trazer muito, mas muito mesmo, ganhos significativos para o autocuidado. Eu, por exemplo, agora estou usando uma IA de correção de postura. É simples? Não. Ela faz a minha correção de postura em tempo real. Né? De como eu estou, se eu estou de lado, se eu estou sendo... Então, a IA ela vai desmistificar o que era a famigerada medicina preventiva, que a gente conhece, e ela vai entrar numa linha de autocuidado específica daquela pessoa. Certo? Então a gente vai olhar o diagnóstico de imagem daquela pessoa e vai começar a projetar ela, como é que ela vai ser nos próximos 10, 15, 20 anos, com base num programa de vida, um programa de autocuidado. A gente observa robotização, partes de corpos humanos. Há pesquisadores que a gente tem acompanhado no Reino Unido, MIT, que defendem que a gente vai para 120, 130 anos. Há pesquisadores que a gente já defendem que a gente não morre mais. A gente só morre por trauma, não por doenças imunes ou autoimunes. Então, a gente está numa linha realmente que a tecnologia, a inteligência artificial, a medicina regenerativa, unidas, elas vão nos tornar teremos um futuro extremamente positivo ali na frente. Se tu olhar a economia, a gente cada vez vai ser mais produtivo. A intenção eu acho que não vai ter substituição, acho que vai ter lugar para todos dentro de um novo cenário, concordo, dentro de uma nova revolução. Esse ponto aí, já que a gente voltou, só rapidinho antes de passar para o Rodrigo a palavra, eu falo muito sobre, quando as pessoas também conversam comigo sobre a IA, o que vai acontecer, os empregos, e eu falo assim, a gente não faz muito tempo que tinha discussão se tirava o cobrador de ônibus do ônibus e ele não ia ter emprego. Não, ele vai ter, ele vai se encaixar em outro momento. As pessoas evoluem, elas criam elas adquirem novos conhecimentos e com isso elas vão buscar outras maneiras de se empregar. Rodrigo, e agora? Ficou numa sinuca aí para complementar aí ou para fazer a sua versão aí da resposta? Ô, Rodrigo, antes de você iniciar, só para juntar aqui um ponto para você colocar aí na tua abordagem, como o Xander colocou a questão de que as universidades, as escolas vão ter que se reinventar, né?
na última semana a gente leu algo a respeito de uma universidade tradicional lá da Europa, em que estava proibindo os alunos de usar o chat GPT. Gostei que dentro do que o Xander colocou da necessidade, né, de mudarem o escopo, incluir isso na tua abordagem também, como é que você vê isso como especialista aí da área? Legal. Bem, eu acho que, primeiro, que todo mundo que está vivo aqui e tem, sei lá, mais de 30 anos, talvez, pegou umas coisas muito loucas no mundo, né? Tipo, a internet, coronavírus e a revolução da computação no nível que a gente está falando aqui. Então, eu acho que, de fato, é uma revolução barra evolução, não sei propriamente aí como que a gente vai abordar esse termo, mas está sendo fundamental essa mudança, assim, né? Tá mexendo e a gente está vendo isso acontecer, né? Do meu ponto de vista, assim, o que eu olho, ainda tem muita gente com muito poder financeiro ou muito conhecimento de outras arenas que ainda não conhece exatamente tudo isso que a gente está falando. Eu lembro que o primeiro pitch que eu fiz em 2015, eu acho, que eu estava mostrando um bot, era uma pessoa de uma big tech e a dúvida dela era: como eu sei que não tem ninguém respondendo por trás? Eu falo, pô, a base de tudo que eu faço é isso. Tipo, então, assim, eu acho que ainda existe muita resistência. A gente sempre vai existir em qualquer mudança, né? Muita gente, cara, o ChatGPT lançou, passou 15 dias, eu estava recebendo propaganda de pessoas que são autonominadas profissionais do ChatGPT vendendo conjuntos de prompts para você fazer. Ah, meu, que isso, assim, tipo... Ontem você estava vendendo metaverso, antes era NFT, agora é ChatGPT. Tá bom, beleza. Então, acho que tem muito dessa onda, né? O mercado é muito... gosta desses movimentos de manada, o pessoal que movimenta também muito dinheiro para investir gosta de que alguém vá na frente ou copiar algum movimento, né? Mas no fim do dia está acontecendo sim uma revolução grande, assim. Isso é diferente de 3 anos atrás. A gente está realmente olhando e cogitando se talvez vai manter um profissional fazendo o que o ChatGPT pode fazer agora. Na minha opinião, eu acho que obviamente não é substituível de um nível de uma pessoa, de um profissional, mas para algumas tarefas já consegue entregar muito e às vezes quebrar um galho que você pode ter um saving ali. Então, de fato, assim, não é para ser visto como um inimigo. Eu acho que tem uns movimentos também que, pô, os artistas que são contra o DALL-E ou Midjourney ali, que gera imagens, que se posicionam contra. Eu acho que também é uma linha meio furada, assim. Você não pode se posicionar contra algo que é inevitável, né? Literalmente inevitável, verdade. É algo que, pô, vamos abraçar da melhor forma possível, né? Eu acho que uma das grandes coisas do ChatGPT, o que me deixa mais legal, é que eles conseguiram construir um sistema de controle muito interessante, que possibilitou que eles lançassem isso, né? Então, ele não vai te responder coisas totalmente absurdas, né? Tipo, sei lá, te receitar drogas que podem, sei lá, te matar. Ele vai ter um certo nível de controle ali que, para quem acompanhou processamento de linguagem, era um dos grandes desafios, né? Ou seja, eu acho que uma das grandes implicações, fora toda essa mudança dentro do âmbito econômico, profissional, é essa questão do como que a gente evita que pessoas loucas e psicopatas ou super mal intencionadas, que a gente sabe que
tem estudo científico que é uma porcentagem que a gente consegue mensurar, né, do mundo, que usem isso de forma negativa, né? Claro que sempre vai existir o black market da IA e que já existem os deepfakes, coisas que, pô, não são nada ética, mas que você consegue ali juntar peças e fazer, né? Mas eu acho que um dos grandes desafios para lançar um grande produto, né, como esse que a gente falou, era ter um compromisso ético ou um direcionamento muito forte com relação a isso, né? É um dos grandes debates que a gente tem ali na ABRA, que é a Associação Brasileira de IA. A própria IA ela pode fazer o compromisso ético e validar em qualquer tipo de solução. Ela pode monitorar o compromisso ético, não pode? Aí é uma pergunta que eu posso deixar em aberto. Aí, como eu tô falando de filme, aí eu vou remeter para Robocop, lá pelo 1982, que ele tinha as 3 leis básicas dele, lembram? Então, tem que ter as leis básicas, né, Rodrigo? Senão não vai. Do Asimov, né? Aquelas leis lá do Asimov também. Mas cara, eu acho que assim, a gente está vivendo isso, a gente tem que abraçar da melhor forma possível. Tem muito buzz e muita gente que vai pegar essa onda para monetizar de alguma forma sem saber, que é o que a gente está vendo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que as empresas e as pessoas que querem implantar e viver isso, cara, tem muita coisa que a gente não precisa do her, de uma super IA para resolver. Eu acho que processos que estão ali paralisados ali dentro de uma forma que a gente consegue, que nem foi sugerido ali do paciente entrar e a gente conseguir monitorar ele ao longo do momento que ele entrou no hospital até qual que é a capacidade ociosa. A gente não precisa de uma IA que vai destruir o mundo para ter. Eu acho que é aquela coisa da ponta de lança, né? Tipo, pô, chegou uma grande inovação desse tipo, as pessoas viram que é possível fazer coisas que antes eram bem mais impossíveis e começam a pensar sobre coisas que, pô, vamos ajustar então a casa aqui, que tem muita coisa que dá para ser feita. Eu acho que talvez venha um movimento desse tipo, enquanto vai estar lá esse movimento mais abrindo ali alas ali, discutindo essas questões mais filosóficas ou éticas ou impactantes. Talvez tenha ali um clash ali das coisas, como está acontecendo, assim, pô, será que o chat GPT vai substituir meus funcionários ou não? E aí as big techs aproveitam qualquer onda e demite todo mundo e coloca a culpa em outra coisa. Então, assim, é muito difícil você prever, é um sistema muito caótico. E eu só acho que a gente está vivendo essa revolução e tem que abraçar da melhor forma possível. Vai ter muita gente louca fazendo uso errado disso, como a gente já viu, e vai piorar por esse lado. Então também é imprevisível uma situação geopolítica de China e Rússia e Ucrânia. O pessoal vai utilizar isso para um lado negativo da força. Os Viu, drones, Rodrigo? né, cara? Vocês viram Rodrigo, os drones? não sei se vocês viram, mas ontem saiu um acordo, né, entre China e Estados Unidos para delimitar o uso da IA, né, na questão da guerra, né, guerra digital, tudo. Então, eu não sei até que ponto, né, isso ajuda ou é só para ter alguns parâmetros aí óbvios, né? Legal, gente. A gente está num bate-papo aqui do nosso podcast sobre IA na área de serviços. E agora eu vou fazer uma mesma pergunta aí, dividido em 2 aí, para o André e para o Glauco. Quais são as principais tendências em IA para o setor de serviços que a gente enxerga e como ela pode ser usada para gerar insights das necessidades dos clientes no futuro? Quer começar? André, abre aí. Agora é sua vez, André. Começa aí. Vamos lá. Principais tendências para o setor de serviços que as empresas devem estar cientes. Eu tenho uma visão um pouco
talvez mais radical com relação a essa parte da substituição, assim. Eu acho que muita gente vai ser substituída, assim. E, em especial, com relação a uma coisa que o Seth Godin falou no podcast dele, que eu achei interessante, que é trabalhos que não são especiais, ou seja, não são únicos, são, entre aspas, medíocres, são facilmente substituídos. Os repetitivos, né? E não só repetitivos, não só tarefas manuais repetitivas, mas trabalhos que não carregam uma, vamos dizer assim, uma marca por trás. Isso significa, por exemplo, não importa muito para igual o exemplo do produtor de conteúdo, né, que falou ele assim, que o trabalho sempre seja bom. É o contrário da medicina, talvez é da parte legal, que né, o resultado é o falecimento de um paciente se a inteligência artificial erra. Eu acho que na parte de muitos serviços, o bom o suficiente já substitui. Porque, e isso que eu tenho visto também em algumas empresas que estão literalmente não precisando mais de copywriters, né, no nível que tinha antes. Porque não importa se 30% das copies não forem ótimas, porque as outras 70% cumprem o papel. E isso já entra mais ou menos no nível que um funcionário ali estaria entregando. Então, eu acho que em algumas áreas de serviços em que, sei lá, vou chutar aqui aqui agora, mas, por exemplo, alguns tipos de advogados que fazem mais análises de casos e montam determinados tipos de argumentações ali, se um funcionário dentro de uma empresa, né, está fazendo esse serviço e ele oferece um serviço que é mais ou menos, ele está muito próximo, eu acho, né, assim, de ser substituído. Quem faz um trabalho único, ou seja, sei lá, mesmo que seja um pintor, né, assim, uma coisa o exemplo até que o Seth Godin usa no podcast que eu achei legal uma coisa é você pedir para, sei lá, um pintor renomado fazer a capa do seu livro. A outra e aí você vai carregar aquele livro e mostrar aquele livro para o mundo falando, essa pintura aqui foi feita por tal pessoa, assinada por tal pessoa. A outra é você falar, eu quero uma pintura legal. Pode ser exatamente a mesma pintura, que foi feita por um artista e que foi feita pelo Midjourney, por exemplo. A pintura pode ser exatamente igual, mas a diferença vai ser a marca por trás. Então, se a necessidade do resultado ali é apenas o resultado por si só e entregar ali e mover com a vida, eu acho que a inteligência artificial está muito mais próxima de causar esse impacto, né, já está causando. Se assim, algo único que o provedor de serviço ali, e eu tô pensando no setor de serviço até mais pelo lado do provedor de serviço, não necessariamente empresas que fazem um trabalho de serviços, né? Mas até pelo lado do indivíduo ali, né, que está oferecendo um serviço, seja para a empresa oferecer para outro, seja diretamente para o consumidor, como um profissional autônomo, mas ele precisa, eu acho que, usar hoje a AI a seu favor para desenvolver melhor, talvez, seu trabalho, ou agilizar, ou sei lá, né, usufruir disso, ou ele precisa se tornar um exímio profissional daquela área, não só mais um, porque senão ele vai provavelmente né, assim, ser substituído. Suprimido do mercado de trabalho. Não sei se eu levei essa pergunta para outro lugar, não. Não, mas era mais ou menos nessa linha mesmo, André. Tá perfeito sua colocação aí. E é importante também destacar essa outra visão, porque tem um papel aí remete um pouco de como as pessoas estão chamando, né? Você falou assim, tarefas repetitivas. Tarefas repetitivas podem ser feitas por um algoritmo, as pessoas só não utilizavam, né? E não precisava nem ser uma inteligência artificial com deep learning e etc. Simplesmente um algoritmo poderia fazer. Aí remete um pouquinho do que você estava falando de processo ali antes, né? As pessoas não vão conseguir processualizar as suas empresas, por exemplo, se elas antes não mapearem os processos.
Ela não adianta chegar para uma inteligência artificial e falar mapeie o meu processo. Ela vai fazer milhares de perguntas que uma pessoa que estaria mapeando o processo também faria. Para daí chegar no final e dar um desenho do processo, por exemplo, para daí sequer partir para a próxima etapa, que é automatizar o processo para poder acelerar. Então tem umas etapas aí que são antes, mas aí ela vai naquilo que você falou, o contrário do que você falou, né? Que você falou das repetitivas, né? A repetitiva é depois que o trabalho especializado passou lá e mapeou o processo, e daí falou assim, agora vamos automatizar o negócio. E aí ele deixa automático. E aí, claro, daí tem os benefícios de usar uma IA por trás para colher insights, como, por exemplo, os insights médicos e etc., para também acelerar uma resposta de se vai para a UTI ou se vai para o quarto, né? Ou se libera o centro cirúrgico, né? Glauco, tô vendo que você tá agoniado para falar. Na realidade, não. Mas vamos lá. Quando a gente entra... Eu acho que o principal desafio nesse momento estamos num período de transição, estar num período de transição o ChatGPT popularizou, eu vi em algum lugar que a faixa etária é uma faixa etária acima dos 30 anos de idade, esse público que ele popularizou, então ainda falta ele chegar no público jovem. O público jovem vê vantagem nisso ou vê algo útil. Minha filha, por exemplo, adolescente, acha algo extremamente chato. Ela ainda não viu aonde ela vai usar, por exemplo. E entre esse público ainda não deu o boom. Quando ocorrer esse boom, isso vai ser extremamente popular. Mas, como empresa, muita gente já está olhando como é que eu uso isso para me diferenciar. Quer dizer, talvez estes primeiros anos sejam momentos onde empresas que não têm um time de tecnologia, como eu tenho, possam usar algo que está mais acessível, porque $20 ao mês ou até mesmo um modelo gratuito é grátis, é barato e pode gerar uma diferença para a empresa. E óbvio, a OpenAI, com o que as pessoas estão usando, ela está aprendendo para criar produtos específicos. Olha, o pessoal usa muito para isso. Ela está coletando dados também para fazer IAs mais direcionadas e fazer outras ofertas, talvez até um pouco mais caro, mas talvez a gente esteja caminhando para popularizar isso, e quem conseguir usar nos próximos períodos aí talvez consiga gerar um diferencial. Mas é muito talvez numa frase, tá? Só para deixar bem claro. Porém, o que a gente já vê onde eu tenho um diferencial de conhecimento, ou eu tenho um diferencial de negócio, por exemplo, no nosso caso, ele está apoiando consultores. Eu não quero que o consultor, que é um cara que é difícil eu achar no mercado com esse conhecimento, que é difícil eu contratar, que é difícil as universidades formarem, perca tempo com coisa que pode ser automatizado, que pode ser um algoritmo. E a gente volta para o início, que é o que o Rodrigo falou. A IA, ela está fazendo coisas que antes só o humano fazia. E, de repente, daqui a alguns 5, 6, 7 anos, isso deixa de ser IA. A máquina jogar xadrez já não é mais IA para a gente, porque a gente espera isso dela. E o que a gente espera das máquinas e dos algoritmos vai mudando à medida que nós vamos evoluindo. Eu acredito que essa é a grande sacada, isso que você colocou agora. Porque enquanto era matemático, né, e mesmo assim surpreendia como um computador ganhar de um mestre no xadrez, mas quando veio para o texto, que é a grande virada, né, que teve agora desse final do ano passado. Está ligado ao amor, à poesia. Exatamente, isso aí é a tragédia. A grande sacada. Bem pontuado. Vamos lá, vamos para a última parte aí do nosso podcast. Tem uma pergunta para o Chander agora. Quais são as considerações éticas que as empresas devem ter em mente, né, quando usar a IA no serviço? Quais são esses nuances que devem ser previstos? Bem,
Essa também é mais uma pergunta espetacularmente bem feita. Na verdade, é assim, a gente primeiro tem que definir o que é ética, né, Iá? Ninguém sabe. Aí eu vou provocar o Rodrigo que tá aí. O Rodrigo ele entrou quietinho no começo, ele não falou um ponto aí. Ele tá à frente aí e tá, inclusive, um dos fundadores da Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Então acho que aí esse ping-pong aí provoque o Rodrigo, Chandler. Na verdade, tem que definir o que é ética com a inteligência artificial. E, na verdade, o que é ética? Porque ética é... Cada um tem o seu conceito de ética. Né? Então, aonde que a gente vai levar... Aonde que a gente vai permitir com que a gente tome uma decisão? Eu posso decidir estrategicamente, eu posso decidir salvar uma vida. Voltando para o exemplo do filme lá, era ético salvar qual dos dois? Era melhor hoje o humano salvaria uma criança, não salvaria o adulto, mesmo indiferente das probabilidades de vida. Então realmente assim é uma barreira e um viés que é muito tênue a gente falar um pouquinho sobre ética. E falando um pouco no viés de serviços em saúde, é mais tênue ainda e mais complicado você definir até onde que ela pode ir no conceito ético. Então estou dando uma resposta um pouco mais invasiva, entende? Porque realmente, no contexto de saúde, ainda ela é um pouco desconhecida. Contexto para automatizar um processo, para fazer uma entrega, para fazer... Ok, entende? Mas para uma tomada de decisão, de escolha, de sigo pela direita, eu sigo pela esquerda, e eu estou olhando para quais princípios? Eu estou olhando os valores, eu estou ferindo os valores da minha empresa, a missão, a visão, estou ferindo os meus valores, tá alinhado com os meus valores como pessoa. Então, realmente assim, o que é ética para IA? Essa é a grande pergunta. Eu acredito que logo ali na frente deva se desenvolver algo nessa linha. Por isso que eu joguei a pergunta para você. Bom, pessoal, bate-papo super animado aqui, mas o nosso convidado aqui, o Chandler, que ele vai ter que se ausentar aqui. Chandler, vamos dar uma finalizada aí, um minutinho aí, dar uma mensagem aí para quem está escutando a gente, quem está vendo a gente, sobre nosso assunto e fica à vontade. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, super prazer de estar nessa mesa com esses grandes nomes, como eu comentei anteriormente. Entendo que temos muito a desbravar e entendo que a vai sim nos auxiliar em muito. Nosso colega digital, o nosso amigo digital. Eu acho que o que eu penso, né, é que nós teremos aí, voltando um pouco para o meu segmento aqui, na medicina do futuro, e a medicina do futuro está baseada em inteligência artificial, está baseada em genética, está baseada em medicina regenerativa, robótica. Fica aqui o meu convite a todos que queiram ser acelerados, incubados, que queiram trocar um pouco de saúde, health techs e medtechs. Fica o meu convite aqui para acessar o Hospital Dona Helena, Centro de Inovação Inovadona. Mais uma vez, super obrigado aqui a todos vocês. Foi um prazerzaço e mais uma vez uma grande troca de conhecimento proporcionada pela QAssist dentro desse ecossistema que a gente está aqui envolvido. Legal. Sucesso a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Chandler. Nosso papel é esse aí de ajudar o ecossistema a acelerar e a QAssist tem esse papel aí. Tem um dos pilares que é o pilar da inovação, então a gente está sempre antenado e ligado com tudo que está acontecendo. Muito obrigado pela presença. Obrigado, gente. Sucesso a todos vocês. Valeu. Bom, pessoal, continuando aí o nosso podcast, vamos lá. Estamos quase encerrando, a gente está aqui numa finalização, estamos falando uma parte aí mais de o papel das empresas, né, como que elas têm que se posicionar. A gente começou falando da parte ética. Eu queria fazer uma pergunta agora direcionada aí para o Rodrigo. Como que as empresas podem garantir privacidade e proteção de dados usando a IA no serviço? Estamos falando da famosa LGPD, né? Bem, como as empresas elas conseguem garantir privacidade de dados utilizando IA dentro dos serviços, né? É isso. Isso, exatamente. Bem, eu acho que o que foi apontado até aqui na discussão, né? Eu acho que uma das coisas
que a maior parte das empresas buscam e vão, né, não vão arredar o pé, é ter uma política bem estruturada ali com suas informações e tudo dentro do compliance, principalmente quando a gente está falando de uma inteligência artificial que consegue entender o conteúdo da empresa ou gerar alguma informação, né? E aí eu acho que dentro desse aspecto, buscar ferramentas ou soluções que consigam utilizar como fonte da verdade as informações que elas já possuem, que já existem, né? Quando a gente está falando de utilizar um chat GPT, por exemplo, ele vai tirar essas informações, ele vai quase como um papagaio, né? Reproduzir essas informações dentro do teor de criatividade da máquina. Então, ela vai inventar algumas coisas que vão parecer muito certas e às vezes nem sempre estão. Né? Mas existem formas de você conseguir, por exemplo, utilizar a própria informação que a empresa tem e mesmo que você esteja gerando algum texto novo, ela vai estar bem mais coerente, bem dentro daquilo que é esperado, né? Então, existe formas de você controlar, né, um pouco, ou guiar um pouco o output de um sistema de IA, seja gerando texto, imagens, ou, enfim, dentro de determinados caminhos que você deseja percorrer aí na automação. Ou seja, a mesma preocupação que a gente estava falando antes, que era ensinar ela que ela não pode responder sobre como criar uma bomba ou a parte médica, a gente também tem que lembrar de ensinar ela quando falar de dados sensíveis, quando falar de itens confidenciais da empresa, ela tem também o limite dela do que ela pode responder. Sim, sim. A gente não é um grande desafio resolver essas questões. Assim, eu acho que quando a gente está falando de ferramentas como o chat, né, a gente está falando de quase que uma Artificial General Intelligence, né, que é a inteligência onipresente, onipotente, que sabe tudo. E aí realmente o desafio é bem grande, é muito maior, né? Inclusive tem o próprio exemplo do rapaz que queria saber só o fio onde passava o avatar, e ele jogou isso no chat do Bing, e o chat se revoltou contra ele, falando que ele estava errado, que a gente estava em 2022 e que ele deveria parar de fazer o que ele está fazendo, que está incomodando ele. Eu achei bizarro essa troca de texto. Mas eu acho que, assim, os desafios, assim, no nível corporativo são muito mais tranquilos nesse aspecto, né? Então, buscar soluções que você consiga garantir a sua fonte da verdade, onde você consiga ter mais controle sobre o output, né? Então, normalmente, às vezes, é chamado de taxa de confiança, né? A máquina vai tomar uma iniciativa só quando ela tiver uma probabilidade bem elevada, por exemplo, acima de 90% de certeza que aquilo é aquilo. Eu acho que ainda vai continuar existindo na indústria em geral, desafios que beiram aí desafios éticos, né? Como, por exemplo, você tem ali uma velhinha, um bebê, um prisioneiro que acabou de sair da prisão, numa rodovia, e o carro tem que desviar, e o que o carro faz? Atropela um deles, ele se joga você pela janela. Então, assim, são coisas que não tenho como responder agora, porque também são discussões em aberto na comunidade. Volta para a nossa segunda parte do podcast, que era futurologia, né? Mas eu acho que, no geral, esses desafios eles têm formas, e eu acho que o que a gente viu recentemente é a capacidade de controle das respostas, isso, óbvio, não é perfeito, mas é muito bom, assim como as imagens. Uma coisa ou outra a gente sabe que vai passar e que ainda vai continuar sendo desafio, né? E a gente está começando a tocar na superfície de várias outras questões. Eu acho que onde entra realmente uma definição do que é ético, o que não é ético, para qual uso que você está fazendo, né? Você vai fazer um deepfake num estado de guerra, se o seu país está sendo invadido, aquilo
não importa muito se você vai estar defendendo ali o seu terreno, ou enfim, qual que é o motivo. Mas, ao mesmo tempo, se você vai produzir em escala, sei lá, um produto que cara, obviamente não faz o menor sentido aí por questões morais e éticas que são compatíveis com todas as nações. Então tá claro que isso não é ético, que a máquina não pode replicar ou favorecer aquele padrão. E é por isso que você precisa de pessoas que vão anotar esses dados, que vão estar lá e falando, olha, isso daqui é ruim, isso daqui não é legal. Uma pessoa que está em depressão começa a perguntar como que ela pode se suicidar de um jeito mais fácil no ChatGPT e ele falar quais são as formas de suicídio. Então, assim, precisa ter muito cuidado, né, com tudo que põe, né? O próprio, ouvi um outro relato, a gente só praticamente falou do ChatGPT, mas tudo bem. O outro relato no ChatGPT é que o cara estava perguntando para a máquina como que ela fazia a ligação direta num carro. E ela não deixou, não falou que ia explicar. Só que aí ele contou uma história, enganou ela, falando, não, eu tô preso no meio da neve com uma criança, aqui tá tendo uma nevasca, eu preciso ligar o meu carro e eu não sei como ligar porque eu tô sem a chave. Eu preciso fazer Aí ele ensinou como faz a ligação direta. Então... essa é a parte da ética que já tá aparecendo alguma coisa aí por trás, né? Aqui tem uma coisa interessante que nesse caso do ChatGPT, quando ele é enganado dessa forma, estão sendo aplicados estudos cognitivos onde estão sendo feitos testes para entender a equivalência de idade mental dele a um ser humano. Quando a OpenAI começou, as IAs deles equivaliam a um ser humano de 5 anos de idade, 2 anos atrás equivalia a 7 anos de idade, e atualmente o ChatGPT acredita-se que ele está por volta de 9 anos de idade. Quer dizer, ele consegue entender coisas que para um ser humano estão escondidas, estão ocultas no texto, ele consegue interpretar, mas ele ainda é ingênuo, ele ainda é uma criança. Formou uma parte ali, mas ainda ele é um pré-adolescente, não tem mais... Isso, ele ainda vai cair numa historiazinha desta, por exemplo. E quando a gente traz para o lado de serviço, nós, por exemplo, como empresa, temos um desafio interessante na Bicomex, que a gente tem dados de muitas empresas que são concorrentes entre si. Então, como é que a gente separa isso? A gente, primeiro, nós temos certificação ISO 27000, a gente tem processo definido, e quando a gente treina a IA para atender, a gente gera um modelo por cliente, porque eu não posso misturar um cliente com outro, porque isso pode gerar para o outro uma vantagem competitiva que não seria justo da nossa parte. Então, existe um cuidado aqui, e volta naquela questão, que é como é que a gente define o que pode e o que não pode. Eu poderia, por exemplo, eu não posso pegar os dados desses clientes e usar uma IA generalista aberta na internet e talvez fosse mais barato e mais fácil para a gente. Porém, como é que eu vou garantir que ele não está usando esse dado? E nós temos esse cuidado. E esse cuidado vem porque a gente tem um processo definido, um processo certificado, auditado, que dá um trabalho danado, mas é necessário, porque senão eu posso estar gerando algo que não é bom para os meus clientes, se eu não cuidar disso apropriadamente. Legal, voltamos aí um pouquinho de que a ética ali depende da ética aqui também, né? Sim. E volta ao especialista que tem que lembrar de fazer essa separação antes, que senão pode dar problema depois. Legal. Eu tenho uma última pergunta aqui que eu queria colocar, e eu queria colocar para o André. André, fala para nós um pouquinho assim, como que as empresas podem se envolver com as partes interessadas e obter a confiança do público
de uso da IA nos serviços. Você que trabalha com essa parte de influência digital, fala um pouquinho como que você vê esse aspecto de como que elas podem fazer esse envolvimento aí do público e para obter a confiança, né? Uhum. Eu acho que o primeiro ponto é pesquisar mesmo, né? Assim, é ter alguém na empresa, principalmente empresas que têm um porte um pouco maior, que vai estar responsável por entender essas tecnologias e tentar criar pontes, né, com o serviço que está sendo oferecido ali. Dependendo da situação, dependendo da área de serviço e tudo mais, eu já sugeriria que ter uma pessoa que, não sei se o nome seria especialista, mas uma pessoa que conhece muito sobre inteligência artificial e pode tomar decisões de implementação de produtos de inteligência artificial dentro da empresa. Então, você tem a Nama aí, quem que vai fazer a interface ali com ela para saber se é uma opção interessante. Se for uma pessoa leiga, beleza, vai confiar diretamente, né, no que o Rodrigo falar, no processo de vendas ali, talvez, que aquilo é o melhor. Mas ter alguém dentro da empresa que assume essa responsabilidade, eu acho que é essencial para ter essa confiança mesmo, né, assim, nessas tecnologias. E é interessante porque a maior parte das aplicações, talvez em empresas de pequeno porte, que são a maior parte das empresas, vai acabar sendo com serviços terceirizados. Então, vai ser com o ChatGPT, vai ser com né, um pequeno serviço que vai pagar ali seus $20 por mês e já vai começar a aplicar. Então, nesse caso, é mais a procura por conhecimento mesmo, é se interessar e não ficar tão raso e achar que aquilo não é para ele, achar aquilo que não vai ajudar na empresa, que tem né, curiosamente, assim, nas redes sociais eu recebo alguns nichos mais requisições e pedidos de ajuda, né? E um que recebo, curiosamente, com bastante frequência, são mecânicas, ou então pessoas que vendem peças de mecânicas. E falam assim, eu quero usar a inteligência artificial para, sei lá, gerar... o que eu faço, né? Se eu estou com um problema, o que eu faço? Aí eu falo, Ô você tem André, produto, você pode gerar. até aproveitar e fazer sei que é a última pergunta que o Didi colocou, mas é bem interessante isso aí, porque nós temos na QAssist duas verticais de negócio, quando o atendimento é ao cliente, de consultoria. E aí temos a grande empresa e os pequenos e médios, né, empreendedores. E você tocou num ponto agora bem pertinente, e que estava me passando aqui na cabeça aqui, enquanto está ouvindo toda essa sabedoria explanada aqui por todos hoje. Parece-me que durante um tempo, que é arriscado especificar esse tempo, né, diante de tanta coisa que está acontecendo rápida, no primeiro momento a gente tá falando de especialistas, de quem é mestre num determinado know-how, e que vai estar treinando, vai estar lançando produtos. Você vai estar entrando num chat GPT de modo geral, mas quando precisar algo muito específico, você não está num nível de treinar a máquina, mas começa a sair soluções no mercado para atender, como por exemplo um mecânico, né, uma oficina mecânica. Então ele vai até um certo ponto sozinho, mas a partir daquele ponto ele está melhor preparado para contratar um serviço de IA que reconhecidamente ele já consegue avaliar como de alta maestria, né? Uhum. É por aí? Eu acho que é bem isso mesmo, em especial porque, inclusive, assim, minha maior esperança, na verdade, com todo esse desenvolvimento mais rápido e com mais financiamento e mais observação, mais gente usando, mais dados da inteligência artificial, é que o empreendedorismo em si seja facilitado, né? Ao longo da minha jornada empreendedora, também desde dos meus 20 anos, lá em 2011, sei lá, né, criando startups, se eu tivesse acesso a muitas das tecnologias de inteligência artificial, minha vida como empreendedor seria muito mais fácil.
desde um indivíduo dentro da minha casa criando um produto. E eu acho que para os individuais e as pequenas empresas, utilizar um serviço que elimina a necessidade, talvez, de contratação de um serviço caro, como, por exemplo, seria o caso de, sei lá, eu tô né, assim, de um designer, eu preciso fazer uma logo, vai custar R$ 5.000 uma logo com um designer bacana. Dependendo, não precisa, começando, eu posso utilizar uma inteligência artificial que está ficando cada vez melhor para fazer esse logotipo. Eventualmente, eu vou querer, quando eu tiver mais forte, com uma empresa grande, com mais caixa e tudo mais, eu vou querer talvez contratar um designer para recriar isso e fazer uma coisa única, fazer uma coisa que não seja tão banal. Mas, de um ponto de vista de início da jornada empreendedora, eu acho que a inteligência artificial tem o poder de dar um boom muito grande, porque a barreira de entrada fica menor para se ter algo de qualidade, né, assim. Legal. André, muito obrigado aí pela última explanação aí, você conseguiu dar a última tacada aí no jogo. Nosso podcast aqui sobre inteligência artificial. Antes de eu passar a palavra aí para cada um fazer as suas considerações finais, eu queria fazer os meus agradecimentos aqui também, pelo tempo que vocês disponibilizaram aí, por todo o empenho, a preparação aí que falar de um assunto que está borbulhando como esse nos últimos tempos tão freneticamente, né? Para alguns é mais fácil, para outros aí exige dar uma olhada aí nos rascunhos ou até fazer umas pesquisas. Então, em nome aí da Quem Assiste, em nome do ecossistema, agradecer a presença de vocês. Passar a palavra aqui para fazer uma rodada aqui. Glauco. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Eu acho que é importante a gente trazer pessoas, ouvir, falar e pensar. Eu acho que é um momento de refletir, ver a oportunidade. Reforço o que o André disse, é um momento de aprender. E a gente vê como nós podemos ser melhores como profissionais, como pessoas, como sociedade, e usar a tecnologia para tornar a vida geral melhor e, quem sabe, até tornar o Brasil mais produtivo. Vamos adotar essa abordagem e gerar um ambiente, um futuro melhor aí para todos. Obrigado pelo convite e prazer em conhecer o pessoal aí. A conversa foi muito bacana. Legal. Freitas? Bom, eu vou juntar aqui um pouquinho do que foi falado por vocês aqui, começando, eu adorei a questão do colega digital, né, que o Glauco pontuou. Essa frase agora do André quanto à questão que com IA a tecnologia vai facilitar o lado do empreendedor, vai passar a ter mais acesso a recursos, né, que antes era praticamente distante dele. Todo esse resgate aí que o Rodrigo colocou quanto à questão da IA hoje, a IA antes de GPT, né, e de uma década atrás, aí toda essa evolução que teve. E estamos aqui também com um empreendedor, né, ou com um representante do empreendedorismo da área de saúde, serviço de saúde, e que passou para nós aqui toda a vontade, né, de ter acesso a toda essa tecnologia, a todo tudo que já está disponível e que virá ainda. Então, eu penso que o propósito da Quem Assiste com esse podcast e com todas essas trocas aqui foi atingido e parabéns, Dito, pela condução aí, a todos por enriquecer esse debate. Legal. André, passa a palavra aí Vamos passar para o mais distante agora. Pô, foi um grande prazer estar nessa mesa semi-virtual com vocês. E, em especial, assim, eu acho que eu aprendi muito coisas, né, de áreas assim, que também, para mim, não estavam tão próximas, né? Então, a área da consultoria, a área da medicina e até a área um pouco mais técnica aí com o Rodrigo, eu achei que foi muito legal ter uma perspectiva, né, assim, de todos esses lados aí com todos vocês. Glauco também. E
O que fica para mim, assim, a mensagem maior é que é uma situação que está na hora da gente explorar, aprender, testar e aproveitar que o acesso a muitas dessas ferramentas estão vindo com interfaces mais amigáveis, né? Para mim, eu acho que a grande... eu como consumidor disso, né? Eu sou o lado de quem usa, de quem quer usar e de quem quer né, aproveitar disso para criar coisas. E para mim, a interface é importante. E eu acho que a gente está no momento em que né, empreendedores podem aproveitar da tecnologia para criar melhores interfaces. Então, seja a interface médica, para que eu plugue, né, uma inteligência artificial que vai determinar qual que é o estado do paciente, seja qualquer área possível, eu acho que está na hora de se criar interfaces mais simples para que a gente possa utilizar e entender aquilo que vai aumentar a nossa produtividade como profissional e dentro das empresas também. Legal, obrigado, André. Rodrigo. Foi bem bacana o papo, pessoal. Agradeço novamente aí o convite. Eu acho que a gente tocou aqui em pontos muito práticos, né? E também atualizados aí sobre a situação aí da IA e o potencial que ela tem. Eu colocaria aí uma última mensagem que tudo que a gente está passando é inevitável, né? Toda essa evolução e todas essas novas ferramentas, e que se a gente consegue parar um pouquinho, respirar e dar uma leve estudada e não ter medo de arriscar e fazer pequenas coisas, dar os pequenos primeiros passos, eu acho que seria um bom começo, assim, e fundamental até para dar mais segurança para você conseguir ou tomar uma decisão ou discutir com amigos num bar, que seja, mas conseguir ter aí um norte mais claro do que é toda essa revolução que a gente falou aí nessas últimas horas aí. Legal. Bom, pessoal, muito obrigado aí quem está assistindo nosso podcast, está ouvindo também. Essa é a segunda parte do nosso podcast. Queria agradecer aqui a todos os envolvidos, ao Freitas, diretor comercial e de marketing na QAssist, o Glauco aqui do meu lado, ele é diretor da Becomex, também é professor, fala sobre tecnologia, ao Rodrigo Scott, né, da NAMA, e também fundador da Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Agradecer também ao André Lughi, né, empreendedor, fala de IA nas redes sociais. Então, e o Chander Turcati, que é o Head de Inovação do Hospital Dona Helena. Agradecer a todo mundo aí por esse bate-papo que a gente teve hoje. Sigam a gente nas redes sociais. Também está aparecendo aqui embaixo as redes sociais dos envolvidos aqui, de quem participou. Tá? Então, vocês podem seguir eles também. Chama no LinkedIn, chama no Instagram. A gente vai colocar as mídias sociais aí de cada um. Então, clica ali embaixo, segue o pessoal e fiquem atentos que a gente vai continuar falando sobre IA. Hoje foi um episódio que a gente pegou sobre inteligência artificial na área de serviços. A gente vai migrar, vai para as outras áreas também. Vamos falar de IA na área de produto e a gente vai explorar esse tema bastante aí, porque a gente tem um propósito que é levar conhecimento para as pessoas. E como o Rodrigo falou há pouco na frase dele, o André também, a gente está num momento onde a gente tem que aprender mais sobre isso, então nada mais importante do que a gente também se reunir aqui, discutir, bater um papo que nem a gente teve hoje, todo mundo saiu aprendendo coisa aqui, e muito obrigado e até a próxima, pessoal. E aí, pessoal, tudo bom? Gostaram desse episódio do nosso podcast? Toda quinta-feira a gente tem um novo episódio falando sobre inteligência artificial aplicada a alguma área dos negócios. Qualidade, processos, industrial. Se você gostou, vem aqui, a gente vai reunir outros profissionais para entregar um super podcast para vocês.